quer falar alguma coisa desse assunto? Não, esse assunto também pra mim passa batido. Tá, também prefiro. E muito a relação dele com o Prost nesse episódio aí, dos tempos de McLaren. Você achou que foi retratado fielmente aí essa relação entre os dois? Era pior do que mostrava? Era menos ruim? Enquanto eles estavam na mesma equipe, era péssima. Até, voltando a citar novamente o Patrick Camille, o Patrick, obviamente, era mais próximo do Prost. E ele comentou comigo que o Prost, falando com ele, para uma entrevista, falou, eu chego no box às 8, o cara já tá lá. Eu chego às 7h30, o cara já tá lá. Tá difícil segurar essa onda, né? Traduzindo para uma linguagem mais coloquial. E tinha essa briga. Eu mesmo, inclusive, o Prost me associava muito com a Ayrton e às vezes não falava comigo. Né? O clima era pesado, então. Era muito pesado. Porque tem uma entrevista deles meio brother, né? No começo do ano, né? Quando ele fala pra ele voltar, etc. Não, no começo de 88 que ele fala assim, mas não dá pra dividir o título. Isso. Não, só um pode ser campeão. Ali ainda... Era o começo de tudo. É verdade, então. A série mostra isso, eu já vi, o Garcia deve lembrar bem dessa, que é de não poder atacar na primeira volta. Existia esse tratado. Existia isso mesmo? Existia esse pacto, existia outro pacto de que... E o Senna quebra, né? Quebra essa e quebra uma outra. Não, mas o pacto existia. Qual que era o pacto? Sim, existia quem largava na frente não atacava na primeira volta. E, tanto que a Auto Sprint tem uma foto dos dois no pódio que o Prost está assim pro Ayrton. Que a corrida foi interrompida, teve qualquer coisa. Isso, aí tem uma relargada. Teve uma relargada. E aí essa é a discussão que o Ayrton usa essa desculpa. Dizendo que a primeira volta foi aquela. Isso. Né? Enfim. Aí nessas, teve essa daí, e quando, na Lotus, principalmente, tinha uma regra interna de que você só podia ter um carro reserva na equipe. Então, existia uma regra que na corrida 1, 3, 5, 7 era do Ayrton, na 2, 4, 6, 8, etc., era do Hélio De Angelis. O Ayrton nunca respeitou essa regra. Né? Ele era mais... Então, ele quebrou mesmo esse pacto com o Prost. Sim. E eu te digo, o Prost também quebraria. Ah, sim. Não é porque o Ayrton é o ruinzinho e o Prost é o bonzinho, não. O Prost também quebraria isso daí. Tanto que a personalidade do Prost pode ser até entendida pelo fato que ele foi demitido da Ferrari. Sabe, que é uma coisa rara de acontecer. E aquela batida do Prost na corrida de 89, ele não tinha que ter sido punido por aquilo? Sim, mas era o Balessi. Não, tudo bem, mas na regra da Fórmula 1 da época. Foi um acidente de corrida aquilo ali. É um acidente de corrida aquilo? Eu nunca achei que aquilo ali foi, o Prost resolveu tirar o Senna da corrida. Nunca achei. Você não acha que o Prost jogou o carro? Foi um acidente de corrida e o errado ali era o Prost. Verdade é essa. Agora, daí de ser punido e o Ayrton voltar. O que o Balestre alegou para desclassificar foi o seguinte: eles fizeram era uma curva assim. Você via para cá, à direita, voltava e pegava a reta. E aí eles saíram e foram em frente. O carro do Prost, o Prost saiu do carro, ganhou o campeonato e estava ali foi para lá. O Ayrton pediu para empurrar o carro para voltar para a corrida. Isso podia? Podia, porque ele pediu ajuda para tirar o carro de uma situação perigosa. Isso era válido. Outra coisa, ele poderia voltar à pista, só que o regulamento diz que se você sai da pista, você tem que voltar pelo mesmo lugar. Como era assim, e o carro vinha contrário aqui, ele alegou que se ele fizesse isso seria muito perigoso, então ele foi reto. E aí que o Balestre usou para desclassificá-lo. E o Senna não sabia disso? Sabia, lógico. Mas na hora que você tá lá, no calor, né? Você toca o louco e manda ver. Mas eu tenho a impressão que o Senna nunca ia conseguir completar aquela ultrapassagem. O Prost ia ter que afinar muito. Mas muito. E o Prost fala uma coisa, não lembro se tem na série ou não, mas existe essa declaração, que ele fala assim, ele teve chance muito mais clara de tentar me ultrapassar em voltas anteriores, eu não sei porque que ele tenta naquela. Porque ali não cabia.
Não cabia 2 carros. Já estava bem... mesmo que freasse junto, os dois não entrariam juntos naquela É o que hoje curva. o pessoal chama de dive bomb, né? Exatamente. É bem dive bomb. E você acha que foi injusto o que o Balestre fez com o Ayrton nessa desclassificação? Eu acho que Foi injusto? Foi. Porque ele usou do último... A coisa era tão descarada que não houve nenhuma comemoração pública do Prost campeão. E tem uma foto dele, Prost campeão, 89, que ele, o paddock em Suzuka é meio em descida, e naquela época, atrás do box, a entrada do box por aqui, tinha uma área muito fechada, com um acesso muito restrito, não porque era proibido, mas era difícil você chegar lá. Essa foto do Prost com a placa de campeão, que é uma coisa tradicional, foi feita ali na surdina. É uma foto oficial, não é que todo mundo foi lá fotografar. Que é o que acontece, que até para você dar retorno e ganhar impacto, você chama todos os fotógrafos e faz a festa. Né? Faz a foto e a festa. Não, fizeram bem enrustido. E demorou muito tempo para ter uma decisão ali na hora. Né? Tá. Aí depois ele dá aquela entrevista lá, e aí tem o pedido de desculpas, que ele manda aquela carta. Não, mas entre esses dois episódios tem um outro que também não aparece, que é uma entrevista que o Jack Stewart fez com ele na Austrália, e que foi uma entrevista... o Jack Stewart trabalhava acho que para a ABC, e estava o Ayrton assim, num espaço um pouco mais elevado, dentro da sala de imprensa, mas com acesso para todo mundo. E o Jack Stewart é um cara respeitado, um cara que tem opiniões sensatas, enfim, tem um peso muito grande na Fórmula 1. E ele foi entrevistar o Ayrton e... Pô, mas você é o cara que mais se envolveu em disputas que terminaram em acidente, não sei o quê, né? Aí o Ayrton fala, se você é um piloto de corrida e você vê ele fala a palavra gap, né, que é um buraco, uma oportunidade de ultrapassar, e você não vai, você não é mais um piloto de corrida. Aí a tensão cresceu tanto que a entrevista foi interrompida. E o Ayrton foi até meio rude com o Jack Stewart no final, quando estava terminando a entrevista. E ficou um negócio muito abalado, tal. Sabe, ficou... Não foi a melhor... Ele sobe o tom, né? Ele não foi a melhor entrevista do Ayrton. Aí tem essa entrevista que ele fala mal da organização, né? E aí tem lá que ele não vai poder correr, que o Balestre vai banir ele. E aí tem a famosa carta que ele escreve lá, que a mãe dele pede lá em Angra para ele pedir desculpa. Mostra os desenhos das crianças. Aí ele manda o fax lá pro cara da McLaren e o Balestre pega lá, olha... e fala que ele pediu desculpa, mas na carta ele não se desculpava. Isso é verdade ou isso é mentira na série Senna, meu querido Begola? O assunto só foi resolvido na abertura do campeonato do ano seguinte em Fênix. O assunto não foi resolvido naquela reunião. Foi resolvido em Fênix na abertura do campeonato na quinta-feira à tarde. Porque ele pega um gancho de 6 meses, né? E curioso, um dado assim que acho que pouca gente lembra disso. Nesse ano, o JB mandou como correspondente Fernando Everton. Um cara super gente boa, tal, que ainda hoje ele está mais ligado em... Não, é o Sérgio que está como crítico de literatura. Mas o Fernando foi lá, e o Fernando estava com uma camisa social azul, normal, e tinha um cara da FIA muito parecido com ele e que estava usando uma camisa da FIA que era do mesmo tom da dele. O Fernando estava no lugar ali, viu os caras, aí foi lá, ninguém tirou o Fernando do lugar achando que ele era o cara da FIA. E o Fernando disse que o assunto foi resolvido ali naquela época, naquela hora, né? E realmente foi, né? Aí aquela coisa, não, pedi, mas não pedi, ele pediu, eu perdoei, mas não perdoei, e não ia ficar fora. Seria muito desgastante para o Balestre
fazer aquilo ali. Então, uma Balestre achou uma maneira ali de manter ele. Foi uma... Passada de panos assim, quentes. os compadres se reuniram. A famosa pizza, né? Acabou em pizza. Isso. Acabou em pizza. E aí tem, aquilo lá dos desenhos das crianças que a mãe dele mostra pra ele, os desenhos. Aí ele bota os desenhos no motorhome. E aí depois, no final, ele vai conhecer o menino do desenho e entrega o capacete pra criancinha lá. Acho que isso é o que todo mundo quer saber, se isso existiu ou não. Eu só vim descobrir isso no filme. eu nunca ouvi falar disso. Mas eu acho até que é possível. Não digo que não é. Mas eu só vim saber disso aqui. É o Mário, no Que filme, é quando né? ele fala que, mas eu vi muita pobreza. Isso, isso. Essa história dele levar um capacete pro menininho da comunidade. Eu só vim ver no filme. Você se recorda dele ter presenteado alguém com um capacete? O Ayrton fazia isso? Dava. É normal isso na Fórmula 1. Mas dava o capacete da corrida mesmo? Ou eram capacetes Depende, diferentes, especiais para dar de presente mesmo? Réplica. Alguns casos até o próprio capacete, né? Aliás, uma coisa que eu também vou pesquisar é o seguinte: quando ele assinou o contrato com algumas fábricas de capacete, quando ele assinou com a Shoei, ele exigiu que o forro do capacete fosse verde. Até por causa das cores do Brasil, não sei o quê e tal, né? E na Fórmula 1 ele aparece sempre usando um forro bege no filme. É outro detalhezinho que... Desbotou, né? Bom, não, detalhe não, é um negócio muito importante. Né? Eu até vou ver se na Williams o forro ainda era verde, mas eu acho que era, porque virou até uma... Dá pra ver aí, Deixa eu procurar aqui. puxa uma foto aí.